Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem presentes nesta sessão. Os nossos agradecimentos também à ESRI pelo convite que nos foi feito para estar presentes neste EUE. O nosso tema vai ser os Censos 2021, uma operação estatística recente que o INE realizou no início do ano. E basicamente a apresentação vai seguir estes 4 pontos que estão aqui no ecrã, falar um pouco sobre os Censos 2021, a importância da informação geográfica para esta operação, mas também para aquilo que se pretende ser o modelo censitário, a transição para um novo modelo censitário, e falar um pouco também sobre os produtos de difusão que estão previstos não só ao nível dos dados estatísticos, como ao nível da informação geográfica. Ora bem, a missão do INE é, de acordo com os nossos documentos estratégicos, produzir informação de qualidade, de forma imparcial, para a sociedade, e para a sociedade aos níveis dos vários níveis de utilizadores. Portanto, preocupamos com os vários níveis de utilizadores e tentamos dar resposta àquilo que é a própria evolução das suas necessidades, não apenas ao nível de novos indicadores temáticos, nas várias áreas em que o INE produz informação, mas também ao nível da própria granularidade, que é algo que nós temos vindo a melhorar desde há alguns anos a esta parte, tentando sempre que a informação geográfica que nós produzimos seja cada vez mais desagregada e digamos, um nível de maior detalhe. Os censos da população e da habitação são realizados pelo INE há mais de 150 anos, portanto nós desde 1864 que realizamos este tipo de operação estatística. Eles representam um pilar fundamental do nosso sistema estatístico nacional. São inquéritos exaustivos, portanto nós preocupamos em observar a totalidade das unidades estatísticas e fazemos de uma forma normalizada desde 1864, como eu referi, cumprindo as recomendações internacionais. A partir de 1970, estes dois acabamos por efetuar também, começar a efetuar o recenseamento da habitação, até então seria o recenseamento só de população, e os Censos 2021 acabam por dar continuidade a esta série longa, histórica de recenseamentos que desenvolvemos, como eu disse, há mais de 150 anos. Este último recenseamento teve ali um período de recolha, como todos se lembrarão, entre abril e maio, portanto o momento censitário foi a 19 de abril, e estiveram envolvidas cerca de 15 mil pessoas, portanto um contingente enorme de pessoas, 11 mil das quais foram recenseadores, trabalharam na sua área de trabalho, e as respostas foram fundamentalmente digitais. Portanto, nós tivemos uma resposta pela internet que rondou os 87%, depois também tivemos por via da aplicação móvel do recenseador cerca de 7%, e também nos e-balcões localizados nas juntas de freguesia. A resposta da BEL foi residual, como podemos constatar, ali 0,4% do total, existindo também algumas pela linha de apoio e que serviu também, no fundo, para prestar esclarecimentos e alguns e-mails de resposta também que foram dirigidos ao INE. Esta operação censitária, relativamente às operações anteriores, teve algumas alterações, portanto teve aqui algumas novidades que eu gostaria de salientar, algumas delas relacionadas com a própria informação geográfica de suporte à operação. Desde logo porque a opção foi que a entrega do código para a resposta fosse feita pelo recenseador. Portanto, o recenseador, na sua área de trabalho, foi o responsável pela entrega da carta com o código de resposta internet. A internet foi também o principal canal que o INE, digamos, promoveu para a resposta da população. Houve um preenchimento de algumas variáveis ao nível do edificado, nomeadamente ao nível das áreas, ao nível da própria morada do edifício e do alojamento, e acabou por se conseguir também fazer uma simplificação do preenchimento e codificação das questões abertas, para facilitar a resposta da população. Houve um reforço das tecnologias de informação e comunicação, de apoio ao trabalho de campo, portanto, pela disponibilização de uma aplicação mobile
que foi utilizada pelo recenseador e também uma aplicação que acabou por ser utilizada pela cadeia, pela estrutura de recolha, denominada GEOIN, que eu já vou falar um pouco mais à frente sobre ela. E um último ponto para dar nota que houve por parte do INE um esforço de utilização de informação administrativa. Informação administrativa que possibilitou que algumas das questões pudessem ser já, algumas das perguntas pudessem ser já preenchidas, portanto alguns, digamos, das variáveis, e também de suporte à morada, como há pouco disse. Pela primeira vez foi utilizada uma lista de edifícios e alojamentos, portanto aquilo que nós denominamos por Ficheiro Nacional de Alojamentos, o FNA, cuja base geográfica é, digamos, a sua componente espacial, é a sua componente geográfica. Alguns saberão certamente que este Ficheiro Nacional de Alojamentos acaba por ser a infraestrutura de amostragem do INE, da qual são extraídas as bases de amostragem e as amostras para os vários inquéritos às famílias, e desta feita foi a opção que esta informação disponível nesta base, neste Ficheiro Nacional de Edifícios e Alojamentos, fosse disponibilizada ao recenseador como uma lista de edifícios e alojamentos. Portanto, já vamos ver um pouco mais à frente como é que isto se processou. Ao nível da informação geográfica, e desde 91 que o INE tem digamos, uma cartografia censitária de suporte à operação, com a delimitação das pequenas áreas estatísticas. Ela denominou-se em 91 de base geográfica de referenciação espacial, depois já em 2001, 2011 e 2021 base geográfica de referenciação de informação. Basicamente os conceitos não variaram, houve aqui uma passagem de uma informação analógica para a informação digital, que ocorreu em 2001. E em 2011 foi pela primeira vez georreferenciado o edificado. Portanto, constituiu-se esta base geográfica de edifícios, uma base de natureza pontual, que o INEB manteve neste período intercensitário até à realização agora de 2021. A BGRI 2021, ela foi produzida internamente, portanto ela, como eu disse, traduz aquilo que é a divisão estatística do território em pequenas áreas. Esta versão de 2021 não integra a delimitação dos lugares, foi uma decisão que foi tomada, foi construir um conjunto de dados autónomo para a entidade de lugar, portanto esse trabalho vai agora ser iniciado com as câmaras municipais, muito provavelmente com a CIM e com a Direção-Geral do Território, portanto aqui num processo colaborativo. E de maneira que esta BGRI 2021 é exclusivamente uma malha de pequenas áreas estatísticas. Ela foi construída internamente, como eu disse, com uma equipa interna, que editou as bases durante cerca de 1 ano e meio. Houve uma edição em ArcMap, ferramentas ESRI, edição em ArcMap e ArcGIS Pro, e o seccionamento estatístico foi efetuado no módulo em QGIS, portanto um módulo que acabou por utilizar a informação do número de alojamentos, precisamente desse Ficheiro Nacional de Edifícios e Alojamentos, e depois a geometria dos polígonos desta base geográfica que estávamos a limitar para 2021. Temos um exemplo daquilo que é um ecrã normal de edição em ArcMap. A preocupação aqui foi fazer uma malha que fosse perceptível, que fosse facilmente interpretada pelo recenseador. Portanto, houve a preocupação de assentar as nossas linhas de limite de subsecção e limite de secção por acidentes de terrenos. Portanto, isto já é uma preocupação que o INE tem tido nas últimas bases, mas esta feita com uma ortofotomapas de 2018 da Direção-Geral do Território para a totalidade do país, do continente, porque na Madeira foi utilizado um levantamento próprio, e nos Açores igualmente. Portanto, houve, digamos, aqui uma base que nos permitiu delinear com detalhe todas estas pequenas áreas estatísticas. Como eu disse, o seccionamento estatístico foi um módulo desenvolvido em QGIS e houve aqui uma alteração, ou uma novidade relativamente ao seccionamento anterior, que foi fazer depender a dimensão das secções estatísticas de acordo com a tipologia da freguesia, relativamente à classificação da TIPAU, que é uma classificação territorial do INE, que classifica as freguesias, cada uma das freguesias, e no fundo esta
esta dimensão das secções estatísticas foi definida em função precisamente da tipologia de cada uma das freguesias. Nós temos aqui um exemplo do município da Amadora, desta base, desta BGR 2021, a vermelho temos a CAOP e a verde, a CAOP 2020, portanto que estava em vigor no momento censitário, e depois as pequenas áreas estatísticas das subsecções limitadas a azul claro e o limite da secção a amarelo. Portanto, aqui não temos nenhuma representação da entidade do lugar, como eu disse há pouco. O exemplo também da cartografia que foi disponibilizada ao recenseador, portanto, houve uma impressão em papel, uma impressão A3, para cada um destes suportes cartográficos, panorama de freguesia, secção e subsecção, e houve a disponibilização desta informação em formato PDF, que cada um dos recenseadores poderia consultar através do seu próprio equipamento. Portanto, houve aqui uma alteração relativamente ao passado, que foi cingir as impressões a formato A3, sobretudo foi uma informação utilizada digamos, no reconhecimento da área de trabalho, logo no início da operação de campo. A base geográfica de edifícios é um conjunto, como eu disse, que vem do censo de 2011. Ela foi constituída durante o recenseamento da população de 2011, da habitação, e foi mantida durante esta década pelo INE, sobretudo recorrendo a estas três fontes. Por um lado, às operações estatísticas às famílias, por via das amostras, portanto, as amostras acabavam por trazer para dentro do INE alguma informação da atualização dessas unidades de alojamento que iam ser observadas pelas várias operações estatísticas às famílias. Pelos dados do licenciamento municipal, portanto, este foi a principal fonte normalmente de demografia, de óbitos e de nascimentos de edifícios e alojamentos dentro do FNA, dentro do Ficheiro Nacional de Alojamentos, e depois fontes administrativas, na sua maioria, para atualizar a forma de ocupação do alojamento e também para melhorar a qualidade da morada. Portanto, estas foram, digamos, os propósitos de utilização desta informação de fontes administrativas. O exemplo da base geográfica de edifícios, com aqui o conceito de subsecção estatística, portanto, e esta base pontual, trata-se de uma base de natureza pontual, não poligonal, é pontual, com uma codificação que é dentro da subsecção estatística, no caso aqui do recenseamento. Os edifícios foram numerados no interior de cada subsecção estatística. Como é que esta informação geográfica foi servida para a operação? Como é que foi utilizada em termos práticos pelo recenseador e por toda a estrutura de recolha? Foi utilizada por via da aplicação recenseador, portanto é uma solução mobile, e por via de uma outra aplicação, GeoLink, que foi utilizada no início, em 2016, para um primeiro teste que nós fizemos do recenseamento 2021, e que neste senso acabou por ser digamos, uma aplicação de back-office que permitiu à estrutura acompanhar o trabalho de recolha e permitiu também validar alguma digamos, da edição em termos geográficos daquilo que era o edificado dos censos de 2021. Para a app do recenseador, acabámos por desenvolver um conjunto de serviços ArcGIS Server, que teve estes conteúdos, tanto para a divisão administrativa, não é, que era a CAOP 2020, como eu disse, como para as secções e subsecções que vêm da BGR 2021. Isto foi feito para os vários ambientes de desenvolvimento, teste e produção que o INE tem, e com a curiosidade que os ortofotomapas não foram servidos como serviço, mas sim foram consumidos pela aplicação como MMPKs para aquilo que era a área da secção estatística de cada um dos recenseadores. Portanto, descarregavam este MMPK. Os edifícios, em termos práticos, não foram também servidos por nenhum serviço ArcGIS Server, passa aqui a redundância, eles foram desenhados através das suas próprias coordenadas, portanto, pelo atributo alfanumérico, o valor das coordenadas, e por via de um conjunto de web services que eram consumidos pela aplicação. Em termos práticos, a atualização
que era feita a atualização da base geográfica por via das alterações que eram feitas pelo recenseador durante o trabalho de campo. Essa atualização na nossa base de dados geográfica digamos, não foi uma atualização em tempo real, foi uma atualização com delay no tempo, cerca de 24 horas, porque foram desenvolvidos um conjunto de procedimentos pela equipa de desenvolvimento do INE, que permitiu atualizar esta base de dados, ou esta camada na nossa base de dados, sendo que no final da operação, este Census 2021, digamos, o que resultar deste trabalho de campo de edição dos recenseadores, em termos de movimentação daquilo que é digamos, a nova posição do edifício ou os novos edifícios, será refletida nesta nossa base de dados geográfica. Temos aqui alguns ecrãs da app do recenseador. Tem uma aplicação que funcionou online e offline, que visualizava, no fundo, os mapas da Direção-Geral do Território, os tais MMPKs, e também os limites da BGRI, secções, subsecções e os próprios edifícios. Tinha ferramentas naquilo que diz respeito à informação geográfica, teria outras funcionalidades, mas no que diz respeito à informação geográfica teria ferramentas, estavam disponíveis ferramentas que permitiram georreferenciar novos edifícios e alterar a posição geográfica de edifícios existentes. Os primeiros resultados da operação foram disponibilizados pelo INE em 28 de julho, portanto do passado, foram decorrentes no fundo desta primeira contagem que houve após o fecho da operação para efeitos destes resultados preliminares, e estima-se, está previsto que os provisórios sejam publicados até fevereiro de 2022 e que os definitivos ocorra no quarto trimestre de 2022. Estes resultados definitivos já é suposto publicar a informação ao nível do lugar e, portanto, aquele trabalho que eu falei de constituição do layer, no fundo, dos lugares censitários de 2021, terá que estar disponível aqui nesta data do quarto trimestre de 2022. O INE desenvolveu uma ferramenta para uma consulta rápida dos primeiros resultados em dashboard, com recurso a Power BI, que poderão encontrar no nosso site, esta imagem à direita que eu apresento aqui. Ao nível dos produtos de difusão, está previsto que sejam disponibilizados uma série de indicadores estatísticos à semelhança do que aconteceu com os últimos recenseamentos, ou os vários recenseamentos para trás, quadros pré-definidos, CECINS, ao nível da subsecção estatística, a base de microdados dos investigadores e também o Census Hub, que é um compromisso que nós temos com a Eurostat. Para produtos geográficos, serão disponibilizados aquilo que há de permitir descarregar a informação da BGRI. Aliás, nós já temos uma página no portal que permite descarregar estas versões desta base de pequenas áreas para o censo 91, 2001 e 2011, portanto, vai haver agora também para 2021. Este trabalho vai ser efetuado no âmbito da implementação do geoportal em que estamos a trabalhar, e, portanto, vai haver a possibilidade de descarregar esta informação. Está previsto também que, à semelhança do que existe agora em 2011, temos disponível, vai haver uma aplicação que permite consultar os próprios indicadores estatísticos associados às pequenas áreas, isto para as várias versões da BGRI, assim como também dar continuidade à publicação da população a nível da grid quilométrica, que é um compromisso que os Estados-membros também assumiram com a Eurostat, de acordo com o regulamento da União Europeia. Falar um pouco do modelo censitário, porque a partir, como é sabido, este recenseamento e nos moldes que foi efetuado foi o último, portanto, em 2024 os Estados-membros têm que começar a disponibilizar informação anual da população e por esse facto o INE já desde 2014 que iniciou um trabalho, digamos, que pretende conduzir à transição do modelo censitário para um censo administrativo, um censo baseado em registros, em fontes administrativas,
e do qual, portanto, este trabalho foi iniciado em 2014, perdão, e do qual gostaria de dar nota daquilo que é o primeiro, um dos elementos fundamentais deste projeto, que é a base da população residente e depois, digamos, a relação que a base geográfica de edifícios tem com este elemento da base de população residente. Esta informação está disponível também, alguma dela, no próprio site do INE, no site dos censos, tem informação sobre o trabalho que o INE já fez neste âmbito e que eu recomendo a leitura quando entenderem e tiverem possibilidade. Portanto, esta base de população residente, à data, a última versão de salvo erro é de 2017, ela foi constituída com recurso às várias unidades, às várias fontes administrativas, e já integra um conjunto de informação de cariz geográfico, demográfico e socioeconómico, e será certamente, digamos, atualizada com esta informação que virá dos censos 2021. Aquilo que eu gostaria aqui de ressaltar, de salientar, é que a base geográfica de edifícios irá ser digamos, um elemento fulcral na construção desta base desta BPR, não é? Com informação proveniente das várias fontes, no propósito de que se pretende garantir a publicação de dados para pequenas áreas, não apenas ao nível de freguesia, que digamos, esse é o nível de codificação que a maior parte dos ficheiros administrativos dispõe, portanto, mas como se pretende publicar dados ao nível mais fino, nós temos que passar a um nível de georreferenciação mais detalhado. E, portanto, esta base geográfica de edifícios que o INE agora tem, que foi atualizada nos censos 2021, ela constitui aquilo que nós designamos por um Point-Based Foundation no fundo, desta infraestrutura que terá que ser montada. E nós vamos ter preocupações com a qualidade desta informação que foi recolhida, para que consigamos, de alguma maneira, apurar para as pequenas subsecções estatísticas os mesmos valores, os mesmos indicadores que o fecheiro síntese irá publicar ao nível da secção e da subsecção também, e de acordo com a estrutura de codificação, de apuramento dos dados, não é, que é tradicional nesta operação estatística e que foi utilizada também nos anteriores. Portanto, foi algo que nós nunca conseguimos fazer no passado, nós, por via da BGE, Base Geográfica de Edifícios de 2011, nós nunca conseguimos reproduzir exatamente os mesmos valores para estas pequenas áreas que o fecheiro síntese reproduziu. Fizemos-lo ao nível de freguesia, do município, mas não ao nível das subsecções. Mas temos que o fazer, temos que garantir que isso é possível agora em 2021, porque este é de facto, digamos, este Point-Based Foundation para que essa integração das fontes possa continuar e possa dar, digamos, seguimento àquilo que é o propósito do INE, da transição do modelo censitário para, digamos, os censos administrativos. Obrigada, esta era a comunicação que eu gostava, as ideias que eu gostava de transmitir. Estaremos disponíveis para algumas questões que queiram colocar depois nas nossas salas de conversação. Muito obrigada.